Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final existirá espaço para os participantes colocarem suas questões. O nosso webinar de hoje é sobre o projeto PRR, Melhoramento Genético e Materiais Florestais de Reprodução, dedicado à conservação do carvalho de Monchique, os canarienses. Este projeto apresenta uma das primeiras aplicações de genómica da conservação da flora em Portugal, através de uma abordagem holística que integra genómica da conservação, ecologia, detecção remota e ações de restauro no terreno. Para nos apresentar este projeto, temos connosco Carlos Villaviçosa. Carlos Villaviçosa é investigador principal na Associação Biopolis Cibio da Universidade do Porto, com trabalho focado na ecologia, biogeografia e conservação de espécies de plantas e habitats florestais mediterrâneos e atlânticos. Desenvolve investigação aplicada em conservação da natureza, integrando abordagens ecológicas, genómicas e detecção remota, com particular enfoque em espécies e habitats florestais relíquia ou ameaçados. Muito obrigada, Carlos, por teres aceito o nosso convite. Podes começar a tua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigado também, Isa, pelo convite que me foi endereçado. Já é a segunda vez que venho estar aqui convosco a falar sobre quercos e vou iniciar a partilha aqui do meu ecrã. Peço também depois à Isa e mesmo a quem quiser ir intervindo para não estar aqui a falar sozinho para o computador. Presumo que já consigam ver, não é? Está tudo ok, não está? Certo, certo. Pronto, ok, pronto. A apresentação que eu vos trago inclui-se num projeto no qual colaboramos com o RAIZ e com a Navigator, sobre a conservação e o restauro do carvalho de Monchique, de populações de carvalho de Monchique do sudoeste português, também a qual apresentam comigo todos os colegas que estiveram envolvidos neste trabalho, porque ainda teve bastante dimensão e junta diferentes áreas do conhecimento, e envolve a Associação Biopolis, o Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o Jardim Botânico, o Museu de História Natural e, obviamente, depois a Navigator e, portanto, vamos hoje falar de conservar uma espécie florestal criticamente ameaçada, não é? Portanto, estamos aqui exatamente para isso, não é? Porque conservar espécies não é algo que seja totalmente trivial, nem todas as árvores são iguais, nem todos os ecossistemas são idênticos ou fáceis de recuperar. Algumas estão bastante ameaçadas pelas condições ecológicas em que vivem. E o caso do carvalho de Monchique é uma delas, uma espécie criticamente ameaçada na nossa flora, é provavelmente a árvore ou uma das árvores mais ameaçadas da flora portuguesa, juntamente com a sorbesária, e é sobre isto que vos vou falar um pouco hoje, destas florestas do sudoeste português, que pertencem a um tipo de clima mais antigo que nós tivemos na Península Ibérica e no Mediterrâneo, antes do clima mediterrâneo, que era mais ou menos um clima tropical, ou seja, muito úmido, com precipitações ao longo do ano e com ausência de frio. Estas florestas, não só a espécie, mas também a floresta que ela forma no sudoeste português, estão extremamente ameaçadas. Basicamente, a imagem que vocês veem é de um carvalhal com carvalho de Monchique no sudoeste português, já no concelho de Odmira, é uma das que está mais ou menos bem conservadas, ou seja, não são só indivíduos dispersos, como acontece mais na Serra de Monchique e noutras áreas, muito rodeadas de florestas de cultivo, das quais estão extremamente suscetíveis a incêndios e alterações do uso do solo. Portanto, se tivéssemos uma lista vermelha dos habitats de Portugal, este tipo de floresta também estaria criticamente ameaçado. Algo que ainda não temos, mas possivelmente viremos a ter. Uma das perguntas que me fazem sempre, e é a primeira vez que até falo nisto publicamente, tem a ver com o nome do carvalho de Monchique. Porquê quercus canariensis, se tecnicamente a planta não existe nas Canárias? Não é? Sempre houve esta dúvida. O nome do carvalho de Monchique vem de um erro que acontecia muito antigamente, quando os botânicos pegavam nos materiais que outros botânicos colhiam e iam estudar para descrever as espécies. Muitas das vezes haviam trocas e erros e enganos. Não é? No caso do carvalho de Monchique, a etiqueta que foi estudada no herbário de Berlim pelo botânico Wildenov, que estudou esta planta, tinha sido colhido por um botânico francês, chamado Broussonnet, que fez muitas viagens entre as Canárias e o Norte de África. E então provavelmente trocou a etiqueta que dizia Tenerife no material original, e então, portanto, o botânico alemão, quando descreveu esta espécie, que dizia na etiqueta que habitava em Tenerife, portanto, deu-lhe o nome de quercus de carvalho das Canárias, sendo que nas Canárias não existem quercus. Existem alguns dados clínicos que mostram que podem ter havido, mas também podem ser materiais de pólen que chega através do continente, pelo que não é certo que tinham existido quercus nas Canárias.
No entanto, com alguma investigação que nós fizemos a nível dos herbários, descobrimos um material duplicado da mesma colheita e com uma etiqueta que já dizia que poderia ser em Marrocos ou nas Canárias. Portanto, muito provavelmente o material original veio de Marrocos e não das Ilhas Canárias, por um erro de etiqueta no label do material e, portanto, depois o nome acabou por perdurar. Portanto, a evidência atual é que a origem do material original, como foi descrito, seja do noroeste da África, portanto, nomeadamente de Marrocos. Portanto, o epíteto canariensis é um bocadinho enganador neste sentido. Mas para vos fazer um enquadramento geral do género Quercus e da espécie em particular, vou-vos falar um pouco do género a nível global, e das suas florestas e da sua importância, não é? Como sabem, o género Quercus é um dos géneros com a maior diversidade de espécies de árvores, de plantas leguminosas, nomeadas logo a seguir ao género Salix, é o segundo mais diverso, com cerca de 450 espécies, e distribui-se essencialmente no hemisfério norte, do Canadá até à Colômbia e da Noruega até ao Bornéu, e faz parte grande parte das florestas maduras e daquilo que é o topo da sucessão ecológica das nossas florestas, é dominado por muitas das vezes e em muitas situações pelo género Quercus. Tem a tal importância económica muito importante, peço desculpa pela repetição, mas tem a importância de ser um recurso económico, estar associado bastante a valores etnográficos, é também, do ponto de vista da conservação, o elemento mais importante e estruturante das paisagens, não é? Portanto, é um elemento adesivo que agrega toda a biodiversidade que está associada aos seus ecossistemas, desde as florestas aos montados, agrega tudo, desde a fauna, à diversidade dos solos, insetos, fungos, etc. E tem muito valor para o homem do ponto de vista económico e também alimentar, e portanto também são consumidores de carbono, daí todo o valor que este género tem a nível global. De um ponto de vista evolutivo, o género Quercus suspeita-se que já existia há 50 milhões de anos, no Eoceno, também numa altura em que o clima da Terra era tropical. O que havia era uma floresta temperada de Quercus, teoricamente, no topo ligada entre a América do Norte e a Ásia, que depois terá vindo a colonizar para sul e desenvolveu, portanto, depois, especialmente na América, tem um elevado número de espécies. 60% da diversidade está na América, 40% estão no continente euroasiático, sendo nós somos o velho mundo e somos o que temos menor diversidade de espécies, cerca de 30. Pelo menos à volta do Mediterrâneo e na Europa Ocidental. Fazendo um zoom in até à bacia do Mediterrâneo, que é também um dos hotspots de diversidade de plantas do planeta, logo a seguir aos biomas tropicais, nós somos o bioma com maior diversidade de plantas do planeta, portanto cerca de 20%, creio, e se pensarmos na bacia do Mediterrâneo em particular com o resto da Europa, portanto temos cerca de mais de 200 espécies de árvores, para pensar um pouco em termos de diversidade do que a Europa Central. Faz com que o Mediterrâneo, com todas as suas diferenças climáticas e de solos e de geologia, seja um lugar muito importante para os Quercus e para a sua evolução e para a formação das suas florestas. Fazendo ainda um zoom ainda maior até à Península Ibérica, o que nós temos é o cenário que vocês conhecem dos livros, uma transição de clima temperado e atlântico no noroeste para um clima mediterrâneo, que dá, portanto, lugar a diferentes tipologias de florestas de Quercus, tipicamente caducifólias no norte e tipicamente perennifólias no sul, que dá origem aos nossos montados, sendo que em Portugal, pois em particular, esta transição resulta numa diversidade até bastante elevada, portanto, nós podemos ter bastante números de tipos florestais dominados por Quercus, e cerca de 90% do nosso território, em termos práticos, potencialmente, se o abandonarmos, dá origem a uma floresta de Quercus. Okay? Nesse gradiente climático de zonas mais úmidas para mais secas, a grosso modo, com zonas de transição, não é? Portanto, estes dois grandes agrupamentos bioclimáticos separam dois grandes grupos de espécies, que são os carvalhos de folha caduca e os carvalhos de folha perene. Portanto, no caso dos de folha perene, temos o subgénero Serres, são dois subgéneros dentro do género Quercus, que é essencialmente euroasiático, mas não está representado, portanto, tanto o sobreiro como a azinheira como o carrasco. Do outro lado, temos outro subgénero, que é o subgénero Quercus, dos carvalhos brancos, chamados White Oaks. Tem uma distribuição, portanto, também no hemisfério norte, incluindo na América. Tem uma particularidade muito sui generis, que é aquilo que nos levou também a estudar muito este género, depois em particular o carvalho de Monchique, que é o facto das espécies entre si poderem hibridar e gerar descendência fértil. Nesse sentido, é muito fácil estas espécies, quando se encontram no território, especialmente se uma tiverem com um fitness mais baixo, ser facilmente polinizada pela espécie companheira ou irmã e dar origem a proles híbridas, que por sua vez dão indivíduos férteis e depois gerar massa de híbridas. E este foi um dos grandes temas à volta do nosso foco no carvalho de Monchique, porque é também ao mesmo tempo uma das principais ameaças. Isto leva a um problema muito grande a nível do género Quercus, que é, o que é que a gente chama uma espécie, o que é que nós chamamos uma subespécie, e portanto há uma fase deste botânico alemão que estudou os Quercus todos da Europa, que é o autor da Flora Europeia das Fagáceas, que diz que a história dos Quercus é a história dos erros por si própria, porque uma quantidade enorme de nomes e de subespécies e de rankings um bocado incertos
espalharam-se pela literatura e às tantas chegamos a uma altura em que não sabemos o que é que devemos de chamar a uma planta, se é um híbrido, se é uma subespécie, e isso depois só pode ser resolvido à partida com dados moleculares ou genómicos. Nesse sentido, o nosso trabalho focou-se muito nos carvalhos de folha caduca e marcescente, esta dualidade entre as espécies que são totalmente caducas e aquelas que preservam as folhas nos ramos durante o inverno e depois são empurradas pelas folhas mais novas. Isso é uma zona na zona de transição entre os climas temperados e mediterrâneos, e o que temos é toda a colheita destas espécies e dos seus híbridos e, portanto, para efetivamente verificar um bocado este fantasma da hibridação e da perda de diversidade, no sentido em que há uma espécie que se pode estar a extinguir por hibridação com outra. Também para delimitar um bocado os limites entre estas espécies, porque também são algo incertos. Há um grande resultado, assim, a grosso modo, para vos mostrar só esta filogenética, que nós chegamos à conclusão que abaixo da secção Quercus, ou seja, quando tentamos começar a penetrar a níveis mais inferiores, que é um dos grandes desafios para o género Quercus, conseguimos encontrar duas subsecções que separam a grosso modo isto que vos estava a falar. Ou seja, por um lado os carvalhos de folha caduca de zonas temperadas, por outro os tais de folha marcescente, onde se inclui o carvalho negral, o carvalho cerquinho, o carvalho monchique, não só os ibéricos, mas também os do Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo, na parte oriental, tem espécies que são primas das nossas. E então há esta grande segregação entre estes dois ambientes, um ambiente tipicamente temperado, com chuva o ano inteiro, e aquele que já transita para o clima mediterrâneo, em que, apesar de haver seca no verão, há um bocadinho de precipitação por causa do clima atlântico e por haver algumas chuvas, e isso faz toda a diferença para as espécies, é o quanto chove e onde chove, e quando chove e os ciclos, ou seja, a sazonalidade com que essa precipitação ocorre, e a quantidade, obviamente. E aqui foi toda a base de um trabalho que já tinha vindo a desenvolver desde que fui estudante na Universidade de Évora, que era focar nestas florestas. Portanto, este fascínio de viver no sul do país e estar habituado aos montados e às florestas de folha perene e acabar por mergulhar num mundo completamente diferente, que eram os cercais de carvalho cerquinho e também os de carvalho negral em Monforado, depois em São Mamede. E nestas formações calcárias que atravessam um pouco ali a transição entre a bacia do Tejo e do Sado e os materiais do Alentejo interior, e depois focar-me nesta floresta do Sudoeste, que é extremamente diversa, com uma quantidade de espécies únicas que só aparecem naquela zona, com disjunções entre plantas também temperadas do norte que aparecem no sul, géneros de musgos. Recentemente descrevem-se espécies novas exatamente das mesmas áreas onde estão estas florestas, portanto há uma originalidade biogeográfica que sempre me atraiu para aquele lugar, a montanha de Monchique, um clima muito atlântico, a formação de nevoeiros durante a estação quente. A foto que vos mostro aqui não é de Monchique, porque as florestas estão muito mais degradadas, mas é do mesmo tipo de florestas no sudoeste, no sul de Espanha, portanto em Algeciras e em Cádiz, com a qual havia uma ligação biogeográfica de espécies e de comunidades vegetais, com as quais nos focámos na altura, e que mostram que temos os mesmos tipos de comunidades, os mesmos tipos de plantas, linhagens próximas, e então esta vicariância entre estes dois tipos da floresta muito úmida, com alferais, com azevinhos, com diferenças bastante gritantes, foi o que nos focou e que nos levou a olhar para o carvalho de Monchique. E de deparar-nos com a presença dos tais indivíduos que têm híbridos do carvalho saquinho e até com indivíduos de carvalhos pedunculados, ou seja, do grupo Robur, a acontecer no sul da península. Isto foi o que levou à estranheza e a focar-me neste tipo de espécies. Sendo que depois as massas do Sudoeste são grandemente dominadas por híbridos, mais do que até por canarienses puros, mas isto sempre com base mais na morfologia, nos tricomas, ainda sem dados moleculares. Mas para resolver depois esta questão da dúvida da hibridação, efetivamente com os dados moleculares conseguimos comprovar que dentro dos carvalhos de folha marcescente, efetivamente, há todo um espectro de hibridação. Temos o carvalho cerquinho aqui à esquerda, depois, essencialmente, os híbridos de carvalho cerquinho com carvalho de Monchique, e depois outras espécies da Península Ibérica que também acabamos por colher, que vos falarei depois, mas que essencialmente mostram que efetivamente há uma componente muito forte, há enxames de híbridos em diferentes zonas onde as espécies contactam entre elas, e portanto o que nós estamos perante no sudoeste português é num enxame de híbridos de carvalho de Monchique com carvalho cerquinho, de uma planta que já tinha recebido o nome também como híbrido no Norte de África, na Argélia, numa população exatamente similar à nossa, os carvalhais até de carvalhos de Monchique da Argélia, daquela região, têm as mesmas espécies que a nossa, têm também uma campânula próxima da campânula primulifólia, e há todo um conjunto e uma panóplia de espécies que também ocorrem nos nossos carvalhais, portanto há aqui uma ligação também biogeográfica. Na altura este híbrido até foi descrito como híbrido com azinheiro, o que era um erro dos botânicos da altura, mas sei que também há dados de Montpellier que mostram que é um enxame de híbridos igual ao nosso. Portanto, participa com o carvalho cerquinho, o carvalho fraginha e o carvalho de Monchique.
Depois, isto acontece ao carvalho de Monchique em vários sítios, não é só com o carvalho cerquinho no sudoeste português e no norte da África, mas, por exemplo, também na Catalunha, híbrida com Quercus pubescens, que deu origem a uma coisa chamada Quercus serrioides, que é o carvalho da Catalunha, que é considerado um endemismo das terras litorais de Barcelona, mas que basicamente é o mesmo enxame de híbridos, desta vez não com carvalho cerquinho, mas com Quercus pubescens, que é um Quercus bastante disperso pela Europa toda. Daí o problema de carvalho de Monchique ser considerado uma espécie criticamente em perigo, exatamente porque a principal ameaça, além da alteração do uso do solo, é a hibridação com carvalho cerquinho. Não sabemos quantificar o quanto esta hibridação está presente, sempre foram coisas inferidas pelos botânicos um bocado a olho. Estavam certos, mas de um certo ponto de vista nós não conseguimos quantificar isto se irmos ao DNA, apesar da morfologia ser logo indicativa. E além disso, as alterações climáticas, isto são modelos que nós usamos em modelação ecológica, para o carvalho de Monchique, mostram-nos aqui a vermelho as áreas onde ele vai perder a tocabilidade, a azul onde ele tem a tocabilidade climática, não quer dizer que a espécie lá exista, mas tem, e a verde onde ele vai ganhar a tocabilidade climática, portanto, em 2070, quando em 2100. Podemos ver que a projeção climática para 2100 projeta a área ótima da espécie para o noroeste português, para a zona do Grande Porto, para até à Galiza, inclusive, e a contração destas populações de Monchique, de Aracena, de Algeciras, do Norte de África, no Atlas tanto marroquino como argelino, e inclusive projeta o desaparecimento na zona de Aracena e da população catalã. Portanto, o cenário é um bocado negro para o carvalho de Monchique. Okay? Outro tipo de modelos, outro tipo de ferramentas que nós usamos que ajudam também à conservação, neste caso foi para vários quercus, para 13 quercus na Península Ibérica. Aqui usamos também variáveis não só climáticas, mas também de detecção remota, que é mais outro tipo de variáveis, ou seja, também de atributos funcionais dos ecossistemas, a quantidade de água na vegetação, ou a quantidade de produção primária, portanto, o que ajuda-nos a perceber também estes padrões. Portanto, é muito importante sabermos, por exemplo, ao carvalho de Monchique, incluir estas variáveis, não só climáticas, mas também ao nível depois dos solos e da profundidade do solo, para sabermos que não podemos recuperar um carvalho de Monchique numa encosta virada a sul ou num solo esquelético de xisto, portanto tem que ser solos profundos, de fundo de vale, com aluviões, onde se acumula mais matéria orgânica, que preserva pouca umidade que ainda existe, para que eles existam. Ou seja, estes modelos ajudam-nos a prever aonde e em que locais, apesar desta escala ser 1 km, é que nós teríamos adequabilidade ecológica para ter carvalho de Monchique. Nesse sentido, fomos contactados e já trabalhamos e colaboramos há vários anos com o Navigator, na caracterização de biodiversidade nas suas propriedades no Sudoeste, e um dos focos foi restaurar o habitat da Rede Natura 9240 nestas áreas, nas suas propriedades no Sudoeste português, perto de Marmelete, em Águas Alves, em particular, mas por todo o Sudoeste. E a ideia era restaurarmos este habitat e focarmos muito no carvalho de Monchique e na questão da hibridação, e, portanto, através dos raízes e em colaboração com o Biopolis, o Jardim Botânico Porto, e financiados pelo PRR, de certa forma, conseguimos elaborar, portanto, uma prestação de serviços que focasse muito a conservação do carvalho de Monchique, e é daqui que nasce todo este projeto, ou seja, uma botânica aplicada ao restauro e à conservação florestal. Essencialmente, a nossa abordagem, e com os meios que tínhamos disponíveis, se focou-se na sequenciação de 80 amostras, era o que foi possível na altura. Com base no trabalho da minha tese, tínhamos a ideia, com dados moleculares que não com tanta definição nem com tanta resolução como os que temos agora, de que as populações mais puras seriam do sul de Espanha, de Algeciras e de Cádiz, e então incorporamos, portanto, a amostra dessas duas populações, a amostra das nossas populações no Sudoeste, e depois, claro, tínhamos que incluir carvalho cerquinho na amostragem para poder, portanto, polarizar e analisar se existe participação de umas nas outras. Essencialmente 5 populações nossas, do Sudoeste, 2 do sul de Espanha e 2 parentais de Fagínia, e cerca de 8 a 12 indivíduos foram sequenciados por cada população. Aqui a imagem da direita que vocês veem é basicamente as do Sudoeste. Temos uma população em Odmira, e daí também é o facto de partilhar convosco no Alentejo, a população de Odmira, da Relva Grande São Teutónico, aquele carvalhal muito interessante no meio de eucaliptais, uma população Val das Amoreiras em Algesur, uma população em Marmelete que se há Águas Alves, e depois 2 populações, mesmo na Serra de Monchique, junto à povoação. A abordagem é muito simples, primeiro identificar indivíduos puros de carvalho de Monchique com base nas características botânicas e morfológicas, que é mais ou menos o lado mais tricky, ou mais difícil.
as folhas com um grande número de nervos retos, com o tipo de tricomas fulcoso em termos de forma de algodão, que é característico quando temos esse tipo de tricomas. Tecnicamente, temos sempre a participação de quercus canarienses na planta que estamos a ver, a ausência dos tricomas de fagínia, portanto, basicamente uma análise morfológica. Depois carvalhos cerquinhos puros, colhidos em Montemoro Velho e Montemoro Novo, as populações, e depois aquilo que são folhas intermédias com características dos dois. E então, sempre que numa população apareciam coisas que tinham canarense, nós escolhíamos também para tentar caracterizar. Usámos uma estratégia de sequenciação, que é algo inédita, que foi sequenciações dos genomas completos de cada amostra. Portanto, ou seja, é um nível de resolução muito elevado e com o qual não é muito comum trabalhar-se ainda, mas que nós conseguimos fazer no Biopods, é uma área onde temos estado a trabalhar e, portanto, basicamente estamos a criar um dos primeiros trabalhos de conservação de plantas feito em genómica com sequenciação total do genoma de cada amostra. Portanto, ou seja, a quantidade de informação genética que nós estamos a trabalhar é bastante elevada, muito maior do que a que eu tinha trabalhado na minha tese de doutoramento. Estes dados de PCA mostram uma coisa muito essencial que não vou estar a desenvolver na sala, mas basicamente é um gradiente geográfico da direita para a esquerda. O primeiro eixo resolve essencialmente quercus vaginae à direita, e depois um gradiente geográfico até à zona central do gráfico, que basicamente, à medida que nos vamos aproximando de Monchique, vamos tendo populações mais puras, o que é algo assim também empiricamente muito lógico. Sendo que a população mesmo de Monchique, onde está na zona do convento, que é as bolas pretas em cima, separa-se um bocado de todas as outras, no sentido em que muito provavelmente é que tem indivíduos mais puros, então por isso há esta separação a nível do PCA, sendo que depois, pronto, a amarelo temos Val das Amoreiras, e depois temos as populações de Monchique do lado de Alferce, que se aproximam bastante até das de Algeciras, no sentido em que o grau de hibridação será mais ou menos o mesmo. E isto é uma análise de estrutura genética dessas mesmas populações, portanto, da direita para a esquerda, o que temos é a Fagínia até Algeciras, não é? Portanto, à direita, os Fagíneas de Montemoro Novo, em vez da componente escura, que está a Quercus Fagínia. Um dado muito interessante que a população de Montemoro Velho, a Figueira da Foz, portanto, apresenta ter alguma introgressão de canarienses, provavelmente alguma pegada de canarienses que pode já ter existido lá, e isto é concordante com dados de modelação ecológica que nós também tínhamos, é interessante. Ou seja, nós escolhemos material para a minha tese dessa população a pensar que teriam introgressão, pois com os dados que usámos não tinha resolução suficiente molecular, daqui a importância também de trabalharmos com sequenciações de genomas completos. E por fim acabámos por encontrar um género de pegada, ou seja, muito provavelmente o carvalho de Monchique já existiu nessas zonas e ter-se-á extinto ou diluiu-se em carvalho cerquinho. Depois a população de Algesur bastante hibridada, a de Valcova, que será de Mira, e depois Águas Alves, perto de Marmelete, que pertence à Navigator, com indivíduos puros também. Depois por fim a de Monchique do lado de Alferce e a de Monchique da região do convento, que tem maior quantidade de indivíduos puros. E depois alguns também nas duas populações espanhóis, que são as duas da esquerda. Este é o dado interessante que vos tinha partilhado da população de Montemoro Velho, portanto, e da importância dos botânicos olharem para as plantas e dizer, isto parece-me ter alguma coisa de canarienses, mas alguns dados moleculares diziam que não, mas agora vê-se a confirmar que, e mesmo as projeções das espécies, quando projetamos as espécies isoladamente durante o Médio Holoceno, há 6 mil anos, e até no último máximo glaciar, a espécie tinha adequabilidade no, no centro-oeste português, portanto, Lisboa, até à Figueira da Foz, portanto, haveria possibilidade para ter havido canariense. É possível que, se genotiparmos mais plantas, ainda vamos encontrar a pegada de carvalho de Monchique nessas regiões. Outra parte do trabalho tem a ver com uma aplicação de horticultura pura, portanto, aqui entramos com várias componentes, modelação ecológica, molecular, e introduzimos aqui também esta componente de horticultura, com o horticultor, a pessoa do nosso Jardim Botânico da Universidade do Porto, que percebe bastante destas técnicas. Aqui o que fizemos foi, com os indivíduos que certificámos que eram puros, geneticamente puros, colher material para produzir enxertos, uma vez que o carvalho de Monchique está a produzir pouca bolota. Todos os anos há poucas populações que ainda têm alguma bolota, mas na maior parte dos anos e durante mais de uma década seguimos estas populações e a produção de bolota era bastante escassa. E então a ideia é enxertarem dos indivíduos puros noutras espécies e produzir pomares para que venham a produzir bolota de carvalhos de Monchique puros. Não é? Neste caso usámos portas-enxertos de carvalhos alvarinhos, com quem aparenta ter uma compatibilidade bastante elevada. Também toda esta parte é um bocado mais complexa, nem sempre são compatíveis. Neste caso até duas espécies relativamente distantes são bastante compatíveis.
No primeiro ano tivemos 40% de sucesso nos enxertos, mas em 2024 já tivemos quase 70%. E estas plantas já estão a ser usadas, já vão ser plantadas como pomar em Espira, na propriedade da Navigator, para a produção destes indivíduos que venham a dar bolotas. E, portanto, aqui há um exercício também interessante de horticultura aplicada à conservação das espécies para fins de conservação e produção de bolota. Dentro dos viveiros também da Navigator há vários dados, estes ainda são anteriores de 2024, já há dados novos com mais quantidade de plantas, reproduziram-se de sementeira um número bastante elevado, porque em 2023 houve um ano de safra e houve uma população de alferce que deu bastante pelota, de indivíduos quase mães que foram também genotipadas e praticamente puras, conseguiu uma grande quantidade de plantas, não é? Portanto cerca de 1500, se não estou em erro. Também foram feitas também a reprodução vegetativa, no caso do carvalho de Monchique, Mieiro, ou seja, aqui adicionamos mais uma quantidade de espécies associadas a estas florestas, portanto os carvalhos de Monchique mais puros também aparecem junto às ribeiras e às linhas de água, onde provavelmente tem algum fitness, então aqui recuperar o habitat da ribeira, a transição amial-carvalhal é algo que também é do nosso interesse, então juntamos mais espécies, mesmo a carvalhiça, o carrasco arbóreo, para completar o rol de espécies, não é? Foi também feita muita estacaria, portanto também com estas espécies, com um sucesso bastante elevado, ou seja, aqui mais uma aplicação da horticultura e de multiplicação das espécies que teve bastante sucesso e até creio que foi algo inovador. Usámos também outras espécies como o samoca, a miricafaia, o rododendro, aqui é uma imagem até creio de que azevinho, porque há uns azevinhos que aparecem nestes carvalhais bastante interessantes, alguns aparentam estar mais relacionados com os azevinhos também das Canárias e da Madeira, e da Madeira. E então temos mantido estas plantas também de alguma forma. Aqui o exemplo da Mirica feia, ou Morela feia, mas mais corretamente o samoco, que também teve bastante sucesso na propagação vegetativa e é uma espécie com bastante interesse porque é mais uma relíquia, uma espécie rara, associada a estes ambientes antigos, muito úmidos, sem frio, que existe nas ilhas e nas florestas do sudoeste e de Monchique, no sentido de recuperarmos também esta espécie nos carvalhais. Uma outra componente que entra aqui na componente de análise espacial é a do uso de drones. Portanto, e detecção remota. Portanto, através de LIDAR, usamos drones em todas as populações para poder produzir, portanto, modelos de canópia e de modelos de superfície digital do terreno, para tentar ver a estrutura destas florestas. E até trabalhamos com um nível de resolução bastante elevado, com cerca de 1500 pontos por metro quadrado. Okay? E daí também tirar alguns índices espectrais, como o NDVI, quantidade de água na vegetação, portanto, produtividade primária, portanto, e ver a qualidade, um pouco a qualidade destes habitats. Toda esta informação foi ainda complementada com um trabalho de campo. Portanto, em cada uma das parcelas, das 5, fizemos 5 inventários em que tirávamos toda a componente de vegetação, estrutura, florística, os inventários florísticos, todo tipo de perturbações que podiam ocorrer num determinado local, madeira morta, diversidade de habitats, portanto, um pouco todas as ameaças que lhe possam estar associadas e para validar também os dados depois também tirados por drone. Este é um dos cenários que nós temos, não é? Portanto, concluímos, infelizmente, que às vezes nem sempre habitats e populações que estejam bem estruturadas do ponto de vista dos dados de detecção remota são aquelas que têm mais ou menos indivíduos puros, portanto aqui aconteceu-nos um pouco o contrário, um bocado este paradoxo de conservação. A população de Monchique dos indivíduos mais puros é que tem a estrutura mais simplificada, é que está mais perturbada, altamente invadida por Acacia melanoxylon e por Acacia dealbata, vítima do último fogo de 2018. Depois de Valcova ou de Mira tem alguma presença de híbridos, mas é a mais bem conservada, aquela que apresenta uma área ótima também parece para aplicar algum restauro. Águas Alves também com uma elevada diversidade florística e uma zona de tampão onde se pode tentar trazer mais indivíduos por ali também. E, por exemplo, a Moreiras tem uma estrutura mais estável, numas zonas mais semi-aberta, mas com o NDVI mais baixo, mas que ao mesmo tempo e está mais hibridada, infelizmente tem uma quantidade de indivíduos hibridados, não tem indivíduos puros, mas que apresenta também potencial para restaurar. Neste sentido, aqui há esta dualidade em que temos que decidir agora onde recuperar e o que fazer, e daí a necessidade de recorrer a todo este tipo de ferramentas e a cada mistura delas todas juntas para podermos tomar decisões em termos de conservação. Aqui é o caso da população com mais indivíduos puros, basicamente é um acacial de Acacia melanoxylon que está a arrebentar depois do fogo de 2018 e que merece especial atenção porque é a zona que tem maior quantidade de indivíduos puros, é aquela que devia ser restaurada e não vai ser fácil intervir aqui.
A população de Valcova, por outro lado, é ótima e uma das nossas ideias é tentarmos aplicar, portanto, das plantas germinadas de lote, dividir por cada população cerca de 300 plantas cultivadas, distribuí-las aleatoriamente no terreno e depois servirem estas plantas para monitorização ambiental. Seja através de dados microclimáticos, seja depois através de medidas no terreno, portanto, mesmo até depois também, novamente, com a passagem de drones, ver o crescimento destas espécies e como é que elas se comportam em nas diferentes posições do terreno, mais junto da linha d'água, mais na encosta. No caso de Valcova, é uma encosta, vê-se perfeitamente que, portanto, para sul estamos a subir em declive, ou seja, basicamente é uma encosta virada a norte, com um medronhal muito bem desenvolvido, já um mato pré-florestal. O fundo da encosta estão os canarienses, o carvalhal, o cercal, digamos assim, o Habitat 9240, tem Virgínia, tem e bastante híbridos também. Mas, no entanto, queremos usar esta parcela como um dos modelos, vamos fazer em todas, mas esta é aquela que queremos densificar mais e usá-la como modelo, porque parece ser interessante para meter e otimizar a probabilidade de sucesso, e vai ser um dos alvos que no futuro vamos plantar aqui, sendo que no caso de Águas Alves já foram plantadas 500 árvores, mas vou falar nisso depois. Portanto, do ponto de vista mais de conclusões do trabalho do que foi feito até agora, o carvalho de Monchique estava criticamente ameaçado, mas depois destas iniciativas pode ser que venha a melhorar um pouco o status de conservação, porque estamos a plantar uma grande quantidade de indivíduos, vamos passar o talho de 250 e, portanto, já há muitos esforços também de outras entidades a aumentar os efetivos populacionais e, portanto, a partir dele pode-se passar para endangered, para em perigo. Os métodos que usamos envolveram a seleção de plantas de Portugal e Espanha, portanto, há aqui uma caracterização com padrões geográficos muito interessantes de hibridação, identifica indivíduos puros pela primeira vez, estamos a usar uma genómica de wide range, ou seja, de maior resolução no genoma para usar em conservação de plantas em Portugal. A propagação por germinação de lotas em Enxertia e também houve tentativas de fazer in vitro, foi muito favorável, tendo em conta o ano de safra em que produzimos bastante pelotas, e também aplicámos, portanto, drones e sensores multiespectrais para avaliar a conservação deste habitat. Portanto, os resultados são promissores e já temos, em 2000, agora durante 2025, produzimos mais plantas, conseguiu-se ter bastante sucesso e a coisa está a ganhar um bocado de andamento, ou seja, algum high throughput em termos da produtividade destas plantas. E agora, em termos de futuro, aquilo que nós queríamos essencialmente fazer em termos de aplicação dos resultados, é estabelecer estes pomares através do material enxertado, mas também estamos a dar 10 a 12 plantas, normalmente 12, para a criação de metacoleções, uma metacoleção nacional em diferentes jardins botânicos, universitários, privados, municípios, para que 12 destas plantas, filhas de mães geneticamente certificadas, venham a ser instaladas também para produzirem blocos, mas também para sensibilizar a existência desta espécie. Estamos a focar muito o sudoeste, que vai ser a zona ótima para o restauro da espécie, em termos de propriedades privadas e câmaras, mas depois também as universidades para que possam monitorizar como é que as plantas vão crescer em diferentes ambientes, com diferentes precipitações, com diferentes condições ecológicas, para vermos como é que o carvalho de Monchique se porta nos locais, nomeadamente temos bastantes aqui vamos ter bastantes no Noroeste, para vermos se efetivamente estas áreas ótimas, algo que chamamos de florestas sentinela, para ver se as plantas se desenvolvem mais ou melhor aqui. Por acaso temos plantas que foram cultivadas no Jardim Botânico que têm um crescimento espetacular, anual, e a espécie parece estar no seu ótimo ecológico, num clima muito mais chuvoso. É a primeira vez que usamos também esta caracterização multidisciplinar de várias áreas do saber, a ecologia, taxonomia botânica clássica, com genómica, com horticultura, ou seja, aquele saber antigo das mãos verdes, de conseguir enxertar uma planta e germinar. Tem havido aqui uma sinergia bastante interessante, tanto no Jardim Botânico como com os viveiros. Tem sido um projeto bastante gratificante nesse sentido. E abre um precedente para iniciativas futuras nacionais com outras espécies. Não é? Há outras espécies que também precisam destes cuidados. Eu falei-vos há pouco da sorbesária, também é uma espécie que ainda pode estar mais ameaçada que o carvalho de Monchique. Também sofre de hibridação com a Sorbes alcopária, portanto, com a tramazeira. Portanto, isto é uma aplicação que serve para toda a floresta nacional e do Mediterrâneo. Portanto, já estamos a colaborar também com outros colegas no Mediterrâneo que estejam atualmente ameaçados e acho que é um exemplo nacional interessante e inédito. Quase como restauramos aqui uma espécie de árvore muito ameaçada, quase um equivalente ao lince ibérico, se for permitido dizer, na componente da árvore e de plantas. E conseguimos com poucos recursos e com bastantes sinergias conseguir ter algum sucesso nesta iniciativa. Esta é já a rede de mini arboretos que temos instalada. Portanto, já aqui entre academia, privados e públicos, cerca de 30 já plantados, há mais outros que estão em vias de.
Temos desde o Politécnico de Bragança, a UTAD, aos Viveiros da Amaranta, aos proprietários privados por todo o país, outras universidades, o ISADEB, o Estado do Algarve, e queremos focar muito, obviamente, e naturalmente, o Sudoeste, não é? Portanto, as bacias do Algarve, das ribeiras do Algarve, do Barlavento e do Arade são onde estão ainda as espécies, né? De Monchique drena para o Arade e drena também para Algedur, mas depois toda a bacia do Mira é um ótimo hotspot. Ainda estamos a desenvolver os modelos de maior detalhe, nós temos estado a trabalhar à escala de 1 km na modelação ecológica, mas com alunos do mestrado, com o João Ferreira, vamos avançar com uma modelação de detalhe a 30 metros, para sabermos exatamente ao nível deste território, das serras do Sudoeste Alentejano e Algarvio, os sítios exatos para podermos restaurar esta espécie, sendo que a bacia do Mira, através das suas redes de amiais e freixiais e o contacto com aquelas encostas mais úmidas, são todas ótimas, até Vila Nova de Mil Fontes e a Serra de São Luís, portanto, todas essas áreas vão ser muito provavelmente locais ótimos para virmos a restaurar e a ter estas florestas outra vez retirá-las de criticamente em perigo, tanto a espécie como a floresta. O que já foi feito em Águas Altas, com a Navigator, é a plantação de 500 indivíduos destes. Estas plantas já tinham vindo a ser plantadas ao longo dos anos alguns indivíduos, este ano foi a maior plantação de todas. Estamos também a integrar estas espécies do pré-bosque, os tais elementos, as míricas, as frângulas, as filírias latifólias, tudo o que é aqueles elementos da floresta lauroide antiga, com lauros e endronhais, portanto, está a ser feito, as plantas estão a ser monitorizadas, taxadas, portanto, há depois também toda a continuidade, ou seja, não basta plantar só árvores, temos que continuar a gerir o território para que ele não venha a arder e não se venham a perder as plantas. O processo está a ser praticamente 100% com o carvalho de Monchique. Os cerquinhos destes carvalhos têm um sucesso bastante grande na plantação. E, portanto, o que vamos depois a partir daqui é monitorizá-las, já referenciar planta a planta e tentar avançar, consoante os financiamentos que venhamos a ter, continuar a financiar a monitorização e como é que estas plantas se desenvolvem no futuro. Nesse sentido, no Biopolis criámos um grupo e com base muito sedimentado neste trabalho que temos estado a fazer, um grupo dedicado a um género que chama-se Biogeografia e Evolução das Plantas e dos Ecossistemas e está totalmente focado no restauro ambiental e dos habitats, numa perspectiva de botânica aplicada. Portanto, é basicamente um caminho ao contrário do que se tem feito, que é ter os botânicos e os taxonomistas um pouco na coordenação dos trabalhos com ecoinformáticos, bioinformáticos moleculares, biólogos de desenvolvimento, e, portanto, todas estas pessoas, apoiadas por professores, e, portanto, basicamente é isto. Desenvolvemos este grupo que está muito dedicado a esta área e todas as pessoas da botânica, da micologia, a liquenologia, botânica criptogâmica, a arqueobotânica, paleobotânica, com biólogos moleculares e basicamente é um pouco isto que tinha para vos mostrar sobre o nosso trabalho e esta parceria. Muito obrigada, Carlos, por tão interessante, portanto, estudo e trabalho, não é? Que envolve tantas áreas diferentes, não é? E que parece que encontrou aí umas sinergias muito boas para realmente conseguirmos apoiar a conservação desta espécie, não é? Abrimos então deste modo a altura para colocarem as vossas questões, para os participantes colocarem as questões. Para o fazerem de forma oral, deverão colocar a mão no ar. Caso contrário, se quiserem apenas escrever, podem escrever no chat e nós leremos as questões para, portanto, o Carlos poder respondê-las. Já temos uma mão levantada de Paulo Maio, eu vou dar a palavra. Creio que pode ligar o seu microfone e a câmera, se quiser. Obrigada. Boa tarde. Só uma coisa, estão a ouvir? É que eu estou aqui no meio do campo, Sim. com muito pouca rede. Pronto, antes de mais, é sempre bom e parabéns ao Carlos e a todos que estão envolvidos nesta tentativa de ressurgimento do carvalho de Monchique. Eu perguntava ao Carlos, ou seja, os sítios que nós sabemos que o carvalho de Monchique é um bocadinho puro, e muito dele vem através de um carvalho que está classificado pelo ICNF na estrada de Alferce. Se ainda conseguimos, com o banco genético, com os poucos sítios que ainda temos e antes de safra e contra safra que vão existindo, se ainda temos algum sucesso ao caminho de conseguirmos ter populações 100% de carvalho canariense. Se isso ainda é
é possível, dada a escassez de bolota e de locais que conhecemos à data de hoje sobre a espécie. Sim, a minha perspectiva tem sido bastante otimista, também era mais catastrofista no passado, quando trabalhávamos só com dados morfológicos e havia alguma inflação na hibridação. Ou seja, há mais indivíduos puros do que a gente pensa. Podem não chegar a passar aqueles tais 200 ou 300 que está na lista vermelha, mas haverão seguramente por aqueles vales todos que depois descem para Marmelete, onde está Águas Alves, etc. E a zona de Monchique tem muitos indivíduos ainda puros. E esses, nem antes, há uma subpopulação ali na zona, na Malhada Quente, que eu já creio que já tinha enviado, que produziu bastante bolota, não sei porquê, tanto em 2023 como em 2025, como eu nunca tinha visto. Essas árvores também aparentam ser puras, o grau de pureza também das que estão na encosta do convento também é elevado, também já conseguimos lá colher algum material, mas a minha perspectiva é que se adotarmos estas medidas, se de repente tivermos arvoredos, se tivermos mais áreas cultivadas com a Câmara, por todo o Sudoeste, no futuro vamos conseguir restaurar a espécie. Assim, a pureza 100% é difícil dizer, mas com um maior grau e conseguirmos ir aos indivíduos mais puros e às populações menos introgredidas é perfeitamente possível, temos as identificadas, convém identificarmos mais. Portanto, ou seja, tem que haver aqui um esforço maior de dinheiro e sequenciação para apanharmos mais populações, mais indivíduos, e quanto mais tivermos, mais, pois é exponencial, acabamos por ter um efeito exponencial e conseguir restaurar. Eu penso que sim. Havendo por os proprietários interessados, empresas, toda a componente territorial investida, eu acredito que o cenário para tirá-lo pelo menos criticamente em perigo, é positivo. Ok. Obrigada, Paulo. Temos mais duas mãos levantadas. O do Schwarzer pode colocar a sua questão oralmente. Sim. Olá, Carlos. Olá, Udo. Eu tenho uma pergunta referente ao habitat 9240. Eu estou a reparar que no mapeamento dos habitats, por exemplo, aqui no Sudoeste, no Parque Natural Costa Vicentina, muitas vezes o mapeamento está errado, ou seja, aparece como montado de sobreiros ou outras situações. Através do vosso sistema de LIDAR e de imagens espectrais, vocês conseguem melhor detectar e determinar o 9240? É possível, assim, nós ainda não fizemos investimentos nessa componente mais de assinatura espectral do Habitat, mas temos os dados para o fazer. Temos algumas limitações de manpower e de financiamento e de subfinanciamento mas se calhar talvez agora com o aluno mestrado que temos consigamos avançar nessa componente. Certeza absoluta que é fácil separar estas formações densas, dominadas por carvalhos marcescentes, de formações abertas e de montados que passaram despercebidos nas cartografias que terão sido feitas de forma menos precisa. Mas eu tinha ideia que as últimas cartografias que foram feitas já teriam um grau de detalhe melhor, digo eu, mas posso também estar enganado. Tinha ideia que as mais recentes que foram feitas do último esforço já deveriam estar bastante melhores do que as antigas, que basicamente... Sim. O segundo está muito melhor, Sim. mas especialmente no 9240 acho ainda... Ok, pois é possível que consigamos avançar por aí, era uma das nossas ideias, mas temos essa limitação mais de recurso humano para estar a trabalhar, se bem que já recolhemos bastante informação e agora cada vez mais estamos a ter mais dados de LIDAR e coisas e ferramentas que são grátis, que são open source e conseguiremos, um dos nossos objetivos do nosso grupo de trabalho é exatamente avançar por aí. Ainda não está em andamento, mas num futuro próximo gostávamos de avançar, e em colaboração convosco ou com quem você, se houver aqui entidades interessadas, como a Mossy Earth, e eu sei que vocês têm andado no terreno, nós temos o conhecimento e a capacidade para o fazer. Obrigado. Obrigada também. Seguimos para Carlos Ferreira. Vou-lhe dar permissão para usar o microfone. Pode ligar o microfone. Conseguem ouvir? Sim, Conseguem ouvir agora? Sim. sim. Boa tarde, antes de mais, parabéns pela apresentação e pela iniciativa. Destacar que, de facto, os carvalhos cada vez são uma minoria em termos de ocupação florestal, pelo menos nas florestas do
do norte, do país norte e centro, especialmente na faixa litoral, em que se nós percorrermos uma autoestrada, por exemplo, a Valença de Domingo até Aveiro ou Figueira da Foz, vemos mais de 90% da ocupação florestal da paisagem é eucalipto e invasoras linhosas. A pergunta é como é que uma empresa ligada ao setor, não é, da reflorestação de espécies de rápido crescimento se associa a este projeto e que mais-valia que consegue trazer. A experiência que eu tenho do Departamento de Conservação da Navigator é bastante positiva, com quem já sempre colaborei, no sentido em que as propriedades que têm para conservação no Sudoeste são exclusivas para conservação. E aí o nosso contributo é no sentido de tentar melhorar. Sei que essa conservação é feita lá nessas propriedades e nas outras a nível do país, mas eu trabalho mais no Sudoeste, inclusive inclui a gestão de medronhais, de outros habitats, com bastante investimento económico na conservação dessas espécies. Sei que também tem iniciativas noutras regiões, mas não conheço a parte de gestão de habitats, mas no Sudoeste, que tem a obrigação de conservação, sim, é algo que tem bastante, para mim tem bastante relevo, a nível nacional é inédito, não vejo muitas entidades a conseguir, ou pelo menos a esforçarem-se e haver uma intenção de conservar e de investir, especialmente somas avultadas de dinheiro neste restauro em particular, que eu aqui falei, que não inclui só o carvalho de Monchique, mas inclui todos os habitats, que eu sei que medronhais de encostas super declivosas, limpos à mão, todos bem mantidos, há ali um esforço bastante interessante, que também é portanto, de elevar e de notar. Desconhecia, mas obrigado pelo esclarecimento. Muito bem, vamos prosseguir. Temos Mónica Martins. Depois destas intervenções orais, iremos também dar lugar às escritas. Vou dar a palavra então à Mónica, que pode colocar a sua questão. Microfone. Vamos aguardar mais um bocado. Já pode ligar o som. Estará a ter algumas dificuldades, possivelmente. Se calhar... Passa para a Maria Fernandes. Sim, é isso. Vamos, se calhar, dar a palavra a Maria Fernandes, depois Mónica, quando conseguir resolver a questão da técnica, vou permitir então o microfone a Maria Fernandes. E a câmara. Maria, pode colocar a sua questão. Ora, boa tarde. Olá, Carlos. Olá, obrigado pela comunicação. Obrigado. Eu tenho principalmente uma questão que tem a ver com os recursos financeiros para pôr de pé um projeto com esta ambição. Porque, para além desta intervenção específica financiada pela Navigator, aquilo que apresentaste aqui é uma coisa muito mais alargada, não é? Por um lado é isso, portanto, onde ir buscar dinheiro, se já têm algum trabalho neste referente ou não, e a outra é qual é que é a adesão dos particulares que têm sentido neste momento. Obrigada. Pronto. Sim, a questão do financiamento é sempre um problema. Estamos sempre subfinanciados e é difícil. A ideia já sei que estão aqui perguntas também sobre o Plano de Restauro Nacional. Eu sou mais da parte técnico-científica e mexo menos bem na componente de financiamento. A ideia é tentarmos avançar mais, não sei se através do PRR, se haverá continuidade ou não, com este projeto, e tentar outras fontes de financiamento nacionais ou até projetos europeus, internacionais, para continuar a pôr isto em andamento. Mesmo até de outros mecanismos de financiamento, como as cartas convidadas, a FCT, e tentar continuar a avançar por aí. Em relação à segunda pergunta, que era... Desculpa, só... A outra era a adesão dos privados. Sim, os privados têm aderido bastante bem, mas tem sido muito com base no passa-palavra, ou seja, não há assim, ainda não houve assim tipo uma género de uma publicidade nacional sobre o projeto, mas sempre que passamos por algum lado e falamos com alguém, no Sudoeste encontramos os contactos, multiplicaram-se logo,
porque também conheço muitas pessoas, já trabalho no território há algum tempo, passa para o pronto, depois aparecem os proprietários a querer, e há muito interesse também da componente de arquitetura paisagista. Tenho sido contactado por bastantes arquitetos que têm clientes que querem fazer arvoredos de conservação, virados para coleções quase como até quase científicas, e ter estas espécies puras nas suas coleções e tratar delas, o que é sempre interessante e positivo. E aí tem passado um bocado a palavra também pelo mercado da arquitetura paisagista. Já agora, desculpem, só mais uma. E os municípios? Há municípios também temos alguns, sim. Aqueles com quem falamos, como colaboro com essas entidades muitas vezes nas palestras e nas ações de sensibilização sobre o género puercos, sempre que, portanto, com diversas câmaras, um pouco aleatórias, não é? Que sempre tive algum contacto, houve interesse. Temos também contacto com a própria Câmara de Monchique, mas, por exemplo, também Mafra, Serra do Porto. A Serra do Porto era um grande interesse nosso, porque já temos uma floresta sentinela em Valongo, e mais haverão, que surgirão. Seguramente. Assim, o Sudoeste é o nosso área-alvo, porque sabemos que é a área ótima da espécie, mas depois gostaríamos de ver como é que ela se comporta noutros contextos. Ok, obrigada. Obrigado. Obrigada, Maria. Vamos ver então se Mónica conseguirá colocar a sua questão. Olá, boa tarde. Eu há pouco não consegui porque não estava a conseguir ligar o altifalante. Então, Carlos, olá, obrigada por este webinar, obrigada também à CCDR por nos trazer este tema tão interessante. E queria fazer uma pergunta prática ao Carlos, relativamente àquilo que deve ser tido em conta na monitorização, nas necessidades de manutenção eventual das áreas intervencionadas, e se isso será possível em toda a área de intervenção, ou seja, tendo também em conta que há sempre limitações de recursos humanos e que também é uma área bastante extensa. Obrigada. Sim, nós não vamos conseguir estar em cima de todas as parcelas. A ideia é, pois, os proprietários e as entidades que ficaram responsáveis pelas coleções conseguirem, pelo menos, fazer alguma limpeza dos terrenos, manter as árvores, desafogar os indivíduos pequenos. Eu sei que isso já está a ser feito em alguns sítios. Também não são muitos, estamos a dar 12, no caso das propriedades da Navigate são mais, mas aí eles responsabilizam-se. A parte da monitorização, que nós queremos fazer mais ecológica e ambiental, com data loggers, e isso aí já vai ser mais pessoas. Por isso é que temos também a participação das universidades, para ver se em colaboração com os investigadores e os professores dessas universidades é possível fazer as medidas. Vamos tentar ver o vigor de crescimento dos indivíduos mais jovens. Eventualmente, se conseguirmos mais algum financiamento, arranjar data loggers para ver o microclima, e depois de ir fazendo estas medidas ao longo dos anos, e pronto. E aí temos alguma esperança que a coisa venha a resultar. Do ponto de vista dos municípios, dos proprietários privados, têm que ser os próprios a fazer essa manutenção. Obrigada. Muito bem, seguimos com Pedro Coito, depois vamos tentar responder às questões colocadas por escrito. Vou dar então a palavra a Pedro. Pode ligar o som e colocar a sua questão. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos, e parabéns pela apresentação mais uma vez. Eu trago uma pergunta muito prática e de um exemplo também que pode ajudar aqui, podemos ficar em contacto. Eu sou da empresa da ERSO, somos uma startup focada em restauro da natureza e dos solos, e fazemos também agricultura biológica. Estamos sediados no Sotavento Algarvio, mais propriamente em altura em Castro Marim, e temos lá uma quinta, uma propriedade onde plantámos alguns indivíduos certificados e vendidos pelo ICNF em 2024, e inclusivamente partilho a particularidade de estarem certificados mesmo em agricultura biológica, e eles estão com um desenvolvimento muito interessante, e com um sucesso, pronto, que levará certamente a procurarmos expandi-los, seja por estacaria, seja por adquirirmos mais indivíduos certificados na mesma ou outras fontes. E aqui a pergunta prática é como é que, do ponto de vista de sermos uma empresa focada neste ponto de vista, mas também in loco, levar e referenciar estes indivíduos, não só do ponto de vista sejam de plataformas como a Flora One ou outras, mas também em instrumentos académicos como o CBU e outros,
e como é que podemos também fazer parte e colaborar, e deixando a pergunta aqui aberta para outros que certamente poderão existir também a fazer estes esforços para uma espécie que está tão criticamente ameaçada. Obrigado, Carlos. Obrigado. Sim, se me puderem enviar, agradeço. Nós estamos a fazer o registro através desta tese de mestrado que nos vai agora acompanhar no futuro, de todos os mini arboretos ou as mini coleções que existem. Então, se puderem mandar um mail, eu deixo aqui, se calhar vou deixar o meu mail no chat. Sim, se puderes, Carlos. Se nos puderem enviar a localização mais ou menos exata ou da plantação, um ponto, ou os indivíduos isolados, vai para o mapa. E aí, a partir do momento em que sabemos que temos aquela população no mapa, fica referenciada. Depois também queremos entregar esta informação oficialmente ao ICNF, obviamente, para saber onde estão as plantas e eventualmente elas virem a servir esses fins de multiplicação, de produção de bolota. Pronto, essencialmente tudo o que se fizer, à partida é sempre positivo, e sempre que se puder incrementar a componente genética de canarienses na natureza é bom. Não digo espalhado nos sítios onde onde a planta não tem decobabilidade, provavelmente na vossa horta ou na vossa propriedade é regada, tem melhores condições de sol que no resto do território de Castro de Marim, não será assim tão fácil. Nós temos também um mini arboretesco com a WWF em Cachopo, portanto um bocado mais longe, mas já numa zona que está a transitar uma área muito mais seca, e as plantas podem sofrer mais um bocado se não forem cuidadas. Mas desde que sabemos estas referências, é sempre bom sabermos onde é que estão as árvores, até porque para percebermos como é que ela cresce numa condição ainda pior, se calhar também coisa mais xérica, com piores solos, é interessante acompanhar como é que elas crescem. Posso dar aqui só o contexto, elas estão numa vertente a norte e com matéria orgânica elevada e sombreada, portanto, num bosque já estabelecido, Pinheiro Manso e Alfarroeiras, portanto, e não são regadas, estão de secar desde o início e adaptaram-se inerentemente ao ecossistema que já estava lá estabelecido, dentro de uma área que é cultivada, mas com particularidades de restauro da natureza, como saliento, e portanto elas não são regadas e conseguiram adaptar-se. Esse é que é um ponto fulcral e que acho que seria muito importante perceber aqui, porque olhamos muito para estes mapas e estes fatores, que é um trabalho excelente que vocês fazem, e às vezes há uns pontos micro, mesmo em territórios, que são dados como non-suitable, passa o anglicismo, e afinal existe ali até um nicho que pode ser mais um arboreto, mais uma fonte de resiliência que esteja protegida de incêndios ou de pragas ou de catástrofes que possam destruir até populações originais. Era nesse sentido. Obrigado. Sim, obrigado, sem dúvida. Depois a microescala tudo muda, não é? Portanto, se conseguirmos criar essas condições, maior quantidade de matéria orgânica, mantém mais a pouca umidade que existe, e o menos poderá chover nesse território. Portanto, é sempre de insistir. Eu também tenho essa visão um bocado maximalista, de tentar maximizar ao máximo os sítios onde isto pode acontecer. Não tão purista no sentido de ir só onde os modelos dão, mas também tentar nestes territórios de zonas mais secas, pôr a espécie nas ribeiras, junto dos amiais, junto dos farixiais, naquilo que são as áreas potenciais de bosques de ribeiro, porque ela consegue aguentar algum encharcamento temporário. E, portanto, sim, para mim é sempre ótimo essas abordagens. E até como teste, para saber num território mais seco, mais térmico, como é que a planta se comporta. Muito obrigado. E bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Temos algumas questões aqui na conversa da reunião. Algumas não são bem questões. Por exemplo, temos Gustavo Nolasco, que agradece a apresentação. Vive em Santo Eutónio, próximo de Monchique, onde tem algumas propriedades com alguns carvalhos de Monchique. Posso disponibilizar algumas áreas para eventuais arboretos que queiram instalar. E também faz um pedido, se pode enviar enviar as coordenadas da população de Val do Coa, e porque considero que vive ao pé dessa população. Sim, posso enviar. Eu deixei o mail, porque só quiser contactar pode enviar mails que eu insiro-os logo na lista. Eu sei que este ano já vamos ter uma nova fornada de plantas através do viveiro de Espirra, e portanto proprietários da região do Sudoeste interessados e pessoas que queiram saber destas populações podem me mandar um mail que entra logo imediatamente na folha de Excel, e a gente depois vamos falando ao longo dos tempos com o contacto. Muito bem. Jéssica Ferreira questiona: como é possível evitar ou tentar evitar a hibridação entre os diferentes quercos? Não conseguimos.
não conseguimos evitar. No caso do carvalho de Monchique, tentar plantar em sítios onde não haja outros, mas mesmo se eles existirem não podemos fazer nada. Temos que ir consoante a natureza, o que a natureza manda. Aliás, porque o próprio tema da hibridação é um problema, mas ao mesmo tempo foi uma solução que a natureza encontrou para preservar uma espécie, preservar a sua genética através da hibridação. E daí na Península Ibérica ser muito comum os enxames de híbridos. Não é só com o carvalho de Monchique, o carvalho cerquinho, o Carrasco também tem uma área de hibridação, o carvalho cerquinho com o alvarinho também tem umas áreas de enxames de híbridos. Portanto, é uma forma como a natureza encontrou e à partida estamos a conservar a espécie na mesma. É claro que idealmente podemos tentar, um bocado numa forma um bocado antropocêntrica, forçar os indivíduos mais puros para preservar a espécie, não é? Mas tendo em conta que estão os dois juntos, é muito difícil. Anos melhores e piores de fitness, o carvalho cerquinho está muito melhor adaptado a períodos secos e, portanto, vai sempre polinizar nos sítios onde eles existam juntos. Sei, por exemplo, em Monchique, na cúpula lá em cima de Sinita, há muito pouco fagínea. Então pode chegar pólen, mas geograficamente não estão lado a lado. Só depois nos vales que vão para as ribeiras. Portanto, não é fácil. Fácil. É sempre um esforço que tem algum risco associado. Obrigada. Pedro Ivo Arriegas questiona: está previsto integrar estes esforços no Plano Nacional de Restauro numa busca de sinergias e de otimização de financiamento? Pois, para já, ainda não tínhamos pensado nisso, mas estamos abertos e nós, especialmente no Biopolis, temos tido bastante contacto com estas iniciativas e há interesse em procurar estas sinergias, porque temos estes pipelines já todos otimizados, mesmo desde a multiplicação à parte molecular, etc. E estamos muito interessados em colaborar com a parte de procuras de financiamentos e colaboração, obviamente, com as entidades, com o ICNF e o Ministério do Ambiente, obviamente. João Pinto questiona: qual o apoio da Câmara Municipal de Monchique ao projeto ou de valorização dos ecossistemas onde ocorre a espécie, nem que seja pelo nome comum da espécie? Sim, o Caramba de Monchique tem, obviamente, todo o interesse na preservação e temos estado em contato mais recente do quando o projeto começou. A Câmara de Monchique já tinha tido iniciativas através do Life Rally para a salvaguarda da espécie. Não sei quantos indivíduos cultivaram, mas sei que tem umas áreas na Foia e na Picota já bastante cultivadas com a espécie. Estamos em contato com eles também para tentar buscar mais financiamento. Ahm, e, e essencialmente estão muito interessados, obviamente. Uma ideia é avançar muito por ali e tentar restaurar esta floresta, especialmente naquelas zonas da Foia, das zonas mais altas da Serra, há um interesse muito grande em restaurar estas florestas. Neste em particular não chegaram a ser parceiros, mas nem foi só porque calhou. Mas daqui para o futuro, obviamente, já vão receber árvores desta iniciativa e, portanto, estamos em contacto. E depois temos também uma referência, que creio que é da parte do ICNF, de Pedro Arriegas. No ICNF agradecemos muito que nos apontem os casos em que há erros de cartografia, como foi referido pelo Udo, seja de identificação, seja de delimitação. Existe um procedimento para essas correções que são importantes e, portanto, deixa 2 contactos quando isso acontecer, portanto, podem ser contactados para estas questões de erros na cartografia. Vamos aguardar por mais uma outra questão que possa surgir. Cassandra Querido questiona: boa tarde, parabéns pela apresentação tecnicamente tão bem estruturada. Seria interessante que os principais viveiros com espécies autóctones tivessem mais focagem nesta espécie, porque seria essencial tornar mais fácil a sua aquisição em maior quantidade. Pronto, acho que é um comentário válido, sim. Os viveiros do ICNF e mesmo outros, era bom que houvesse, era preferível que fosse uma coisa sempre mais informada, de sabermos para onde é que a planta vai, para depois também não ser, tentarmos um bocado focar as suas áreas ótimas e aquilo que biogeograficamente faz mais sentido para o carvalho de Monchique, obviamente, mas sim, se conseguirmos transformar este conhecimento mais acessível a mais pessoas, já é sempre melhor. Portanto, todos os viveiros conseguirem saber identificar o carvalho, saberem que a origem da bolota é destas populações que foram genotipadas e haver este grau é sempre positivo. Haver este grau de detalhe. O Udo questiona:
Se calhar, como a Navigator agora conseguiu produzir muitos exemplares, no futuro, Quercus canariensis poderia desempenhar o papel de eucaliptos para esta empresa? Não sei se pode vir a ser uma espécie com interesse florestal. Eu sei que a madeira não é das melhores, mas sim, nem ser na questão de serviços de ecossistemas e depois possa vir a alimentar o mercado de créditos de biodiversidade, etc. Certeza que é uma espécie interessante, apesar do crescimento ser relativamente lento, não é? Mas certeza que tem todo o interesse para a parte de componente ecológica e de restauro de ecossistemas, isso sim. A outra componente mais económica e produtiva me escapa-me. E já agora também coloco uma questão, Carlos, na abordagem aos viveiros, consideras portanto, que os funcionários que lá estão, eles têm bom conhecimento deste tipo de espécies, ou achas que até podia haver alguma abordagem formativa Sim. perante estas... Acho que era sempre benéfico ver, porque apesar das pessoas saberem teoricamente que existe a espécie, ainda há desconhecimento sobre a espécie, mesmo às vezes até dos viveiros florestais, etc. Sabe-se que existe um carvalho de monchique, mas depois toda a componente associada a este tema de hibridação e da morfologia, da identificação é sempre complexa. Nunca houve essa passagem de conhecimento. É raro no nosso país, não sei porquê, haver essa. Em Espanha está muito mais banalizado, ou seja, desde os vigilantes da natureza a todas as pessoas que trabalham no Sul conhecem a espécie e, pronto, é uma questão de... É interessante haver estas iniciativas e estamos cada vez mais a falar destes temas e estamos no bom caminho, mas efetivamente houve sempre algum desconhecimento e algum desinteresse. Só eventualmente, se calhar, nos serviços florestais do Algarve, para resto nunca tinha ouvido nos outros sítios falar da espécie. Mesmo aqui, por exemplo, trouxemos para a coleção em Amarante, aqui no ICNF, e não tínhamos, pronto, ficou lá como coleção e também multiplicam algumas plantas, e é sempre interessante. Mas lá está, não havia a multiplicação de Quercus canariensis instituída, eventualmente além dos viveiros do Algarve. E é interessante em Alcácer e nos outros sítios também a ver. E apostar também talvez nessa parte Sim. mais formativa, não é? Sim, e De educação. diversificar, até não só da espécie, mas das espécies companheiras que às vezes que fazem parte para o restauro as filírias, pronto, outras espécies que até podem servir também para o restauro, haver assim uma componente mais setorizada de espécies por territórios e por habitats, era algo que era interessante para o nosso país. Muito bem. Obrigada, Carlos, por toda então a apresentação. Vamos aguardar só mais uns instantes, caso haja mais. Sim, acho que Luís Reis colocou aqui um comentário. Boa tarde, Carlos, parabéns pela apresentação. Penso que os viveiros florestais públicos e privados produzirão se houver procura pela mesma. Respondem à procura que existe, muito embora até possam produzir uma componente menor para a amostra. Sim, mas eu acho que cada vez é capaz de vir cada vez a aumentar mais a procura, tendo em conta também as questões justamente no Sudoeste, dos fogos florestais e do restauro dos ecossistemas, também muito associado ao turismo, a procura pela espécie de certeza que é elevada. Aqui talvez também haja aqui uma componente da parte legal, da multiplicação das plantas, das propriedades estarem certificadas como recurso biológico. Eu sei que há uma componente burocrática que é algo pesada, mas isso é para todas as espécies, creio eu. Para conseguirmos ter material certificado para fazer plantações e restauro não é um processo nada fácil, bastante burocratizado. Muitas associações e territórios queixam-se disso e provavelmente haverá aí um bottleneck nessa componente ainda maior, que convinha desburocratizar ou pelo menos tornar mais fácil. Muito bem, creio que não haverão então mais questões, nem de mãos no ar. Resta-nos então agradecer uma vez mais, Carlos, pela excelente apresentação que foi e pelo trabalho já desenvolvido, e torcer para que realmente continue este trabalho tão importante para a conservação também da nossa flora. Muito obrigada a todos os participantes também e até ao próximo webinar. Obrigada.